quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se ao nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se ao nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Dizem comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que tem nos dado a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor nosso pastor, e nada nos faltará. Aleluia, Jesus. Pode assentar e glorificar o nome do Senhor Jesus com as palmas. Nos alerta acerca de muitas coisas que têm acontecido sobre a face da terra. Vimos, irmãos, sinais de guerra, irmãos, rumores de guerra, irmãos, louvado seja Deus, muitas coisas têm acontecido, terremotos, irmãos, e confusões, irmãos, uma atrás da outra, irmãos, sabendo todo dia, vendo, contemplando o pecado avançando sobre a face da terra. Mas nós vimos, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, que nós servimos um Deus grande, que Ele cuida de nós a todos os momentos. Muitos irmãos têm, às vezes, até mesmo falado: eu não aguento mais as lutas, eu não aguento mais as perseguições, eu não aguento as provas. Igreja amada, o nosso Deus não nos chamou para uma derrota, o nosso Deus não nos chamou, igreja, para nos deixar sozinhos na peleja. Ele não nos chamou, igreja amada, aleluia, louvado seja Deus, para nos deixar só, irmãos, na hora da dificuldade, na hora da luta, da peleja. Deus é conosco em todos os momentos, igreja amada. A palavra do Senhor nos fala, igreja amada, aleluia, que nos momentos bons o Senhor está conosco, no momento de abundância Ele está conosco, mas nos momentos da dificuldade também Ele está conosco. Ele segura na nossa mão, Ele não nos deixa, igreja, ser tragado pelo inimigo, porque Ele nos chamou, foi para nos dar, irmãos, a grande vitória, foi para nos dar o privilégio, igreja, de sermos salvos por Ele. Aleluia, Jesus, para nós sermos salvos por Ele, nós temos, igreja, que perseverar na presença dEle. Não importa, igreja, o tamanho da luta, não importa, meu amado irmão, minha amada irmã, o que você está passando, importa é que nós servimos um Deus grande, um Deus forte, e jamais, aleluia, Ele nos deixa sozinhos na peleja, igreja. É um Deus, aleluia, louvado seja Deus forte, um Deus, igreja, que nunca desampara o teu povo. Nós vimos, igreja, que muitos estão preocupados com as guerras que estão acontecendo, preocupado com a circunstância difícil que está acontecendo sobre a face da terra. Jesus está a qualquer momento manifestar para buscar a igreja dele. Quem é a igreja dele? São todos que estiverem na presença dele, sem olhar para a direita e nem para a esquerda, olhando somente para ele, deixando, irmãos, todo tipo de pecado, deixando a murmuração. A igreja tem falado sempre na igreja. Igreja amada, se você escutar, quem escutar uma coisa boa, recebe aqui, toma posse. Se escutar uma coisa que não é boa, deixa passar direto, né? Aqui a palavra do Senhor nos alerta, igreja, acerca de tudo. Nós íamos, irmãos, passar momentos difíceis, enfrentar momentos de prova na igreja, na família, e seja onde for, igreja, mas nós aqui ia passar pelas provas, sim. Mas Deus, Ele nos prometeu, e a palavra do Senhor nos fala que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Ele, não faria ou falaria, não confirmaria? Louvado seja Deus, aleluia. Ele prometeu, foi vitória, igreja, para todos aqueles que perseverar. Ele prometeu, irmãos, aleluia, segurar na nossa mão, ainda que levantar um exército contra nós. Aí muitos ficam preocupados, o mundo está em guerra. Igreja, não importa. Importa que Deus nos chamou, foi para nos garantir a vitória. Ele nos chamou, igreja, aleluia, e Ele garante a vitória na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí muitos pensam, mas e as guerras? Tal país está em guerra, tal lugar está em guerra. Igreja, não temos que pensar nas lutas, nas dificuldades.
dificuldade. Aqui a palavra do Senhor já está falando, né? E a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse, tu és meu, né? Olha o que Deus está falando, igreja. Tu és meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei. Louvado seja Deus. Ele tomou nós lá no meio dos mais excelentes, os amigos, os parentes da igreja. Tirou lá no meio do lamaçal e nos trouxe para a presença dele. Não foi para nós sermos derrotados, não, mas foi para nós termos um galardão com ele. Foi para nós ter o direito de vida eterna, para nós termos o direito de vencedor. Aleluia, onde muitos pensam, irmãos, e as guerras, o que está acontecendo lá, o que vai ser de nós? Pode faltar alimento, pode faltar isso, pode faltar aquilo, igreja, não importa. Não importa, igreja, o que acontecer, importa que o nosso Deus está na nossa frente para nos ajudar. Glória a Deus. Porque Ele nos prometeu, igreja, o que Ele prometeu, Ele garante. Se nós prometemos uma coisa para o outro, nós temos que procurar cumprir, é verdade ou não é? Se nós não cumprir, nós vamos pelo menos justificar, é verdade ou não é? Nós temos que ser fiel. Mas imagina ele, igreja. Imagina ele, jamais ele vai, igreja, retardar com as suas promessas. Jamais Deus vai nos. Então o Senhor fala bem claro aqui, igreja. E nós vimos que os países aí estão em guerra, estão. Mas sabe o que acontece? Deus, igreja, Israel, por exemplo. Irmãos, às vezes eu falo um pouco, meio foguetista e acaba machucando a boca da gente, né? Louvado seja Deus. Então, igreja, Deus, ele prometeu uma vitória muito grande para Israel. Mas só que Deus fez uma coisa. Aqui fala, nesse texto aqui, pode ler esse capítulo que fala muito sobre Israel. Vários textos da Bíblia, né? Louvado seja Deus. Deus fez uma promessa gloriosa, mas ele falou com Israel para não temer. Israel, igreja, teve um momento que ele temeu. Não é que eu entendo, tem direito, não, mas é a palavra que fala. A palavra do Senhor deixa bem claro. Deus, ele fez promessa a Israel e prometeu guardar, mas Israel tinha que estar debaixo da promessa de Deus e da obediência. Glória a Deus! O que aconteceu? Entrou tanta coisa em Israel que Deus não aprovava. Irmãos, aí veio o confronto. Igreja, se nós confrontar um com o outro, nós vamos ter vitória? Não vamos. Deus não permite o confronto. As guerras é isso. Igreja, se uma cidade levantar contra outra, aí um prepara um armamento, o outro lado também prepara outro armamento. Deus permite nós usar as armas daqui da terra, igreja. Lá no livro aos Coríntios, 10:4 fala, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Igreja, nós temos que confiar na promessa de Deus e na presença dele. Eu sempre falo para a igreja, e ainda igreja, que o muro for alto, for de bronze, for de ferro, seja o que for, mas se Deus, irmãos, aleluia, nos prometeu a promessa, pode de nos livrar, de nos guardar, de nos conceder a vitória. Ele vai garantir a vitória, sim. O muro é alto, nós não dá conta de pular nem de jogar no chão, mas o nosso Deus, sim, igreja. Se ele não jogar o muro no chão, ele nos pega no braço, nos braços dele, e nos coloca do outro lado. Aleluia, Jesus. Se aí, igreja, nós vamos ser vitoriosos, o inimigo vai ser derrotado em nome de Jesus. Nós temos que crer, igreja. Então foi o caso na igreja. Ali entrou tanta coisa em Israel que Deus não provava, que Deus proibiu, que Deus não permitia. Entrou idolatria, entrou muita coisa na igreja. E aí o que aconteceu? Veio a guerra, aí veio o confronto, aí veio o armamento. Igreja, se um lado está todo armado e o outro lado está armado também, esqueceu que o nosso Deus é o que guerreia por nós. Aleluia. Nós temos que saber, igreja, que nosso Deus é Ele que guerreia por nós. Não precisamos, igreja, as forças armadas aqui da terra, não. O Senhor fala aqui bem claro. Aqui está falando da palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pronto, igreja. A promessa de Deus é igreja. Louvado seja Deus. Onde muitos pensam, mas vai acontecer de ter fome, vai faltar alimento. Não vai, não, igreja. Ele prometeu vitória, foi Ele que prometeu. Igreja, Ele fez o mundo inteiro. O que é Ele livrar a igreja? Uma cidade, ou seja, um estado, um país. Isso não é nada para Ele, não. Ele fez o mundo inteiro.
Glória a Deus. Igreja, Ele sabe o que eu, o que você precisa. Ele sabe o que nós necessitamos. Deus vê a igreja, o que nós passamos, Ele sabe. Irmãos, antes do inimigo chegar perto de nós, o Espírito de Deus vai chegar primeiro. Se nós, igreja, guardar o temor do Senhor, quando o inimigo vir, igreja, fazer os projetos dele, Deus já está nos guardando, Ele já está enviando socorro para nós. Ele sabe, igreja, aleluia, o que vai vir sobre nós. Ele sabe as perseguições. Ele conhece, igreja, a nossa necessidade. Nem nós mesmos sabemos que vamos precisar daqui a pouco, mas Ele já sabe. Ele já providencia tudo para mim, para você, para nós, igreja. O importante, igreja, é ser fiel. É perseverar na palavra do Senhor, perseverar fiel até o fim. Deus manda, irmãos, que nós temos que ser fiel. Temos que ser obedientes. É isso, é o suficiente, igreja. Nós temos que adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Nunca, igreja, aleluia, nós somos mais do que um outro de forma alguma, mas o nosso Deus é. O nosso Deus é acima de tudo. E portanto, igreja, vamos adorar Ele de mãos dadas, né, igreja? Vamos, né, orar uns pelos outros. Vamos seguir firme e fiel, igreja. Seguir firme e fiel o quê? É abandonando o irmão, abandonando a irmã de forma alguma. É nós unindo as nossas forças, igreja. Ontem mesmo eu falei na igreja onde eu fui, ontem eu estava lá no Jatobá. Igreja, muitas vezes a pessoa cai, irmãos, porque às vezes é maltratado, né, irmãos? Existe isso, mas Deus não chamou nós para maltratar, Deus chamou nós para nós ser um povo, né, irmãos? Especial de Deus, de boas obras, servirmos unidos. Pode ler lá um versículo lá de Hebreus, né, que eu falei para a igreja agora, né, Hebreus 1, 22, vai estar falando isso aí, vai estar falando sobre a santificação, vai estar falando sobre a verdade, vai estar falando sobre o amor não fingido, vai estar falando sobre o versículo 22 vai estar falando tudo isso, né? E para nós amar uns aos outros, né, irmãos? Então nós temos, igreja, que o que? Alegrar junto, né? É pecado nós, por exemplo, um convidar o outro para almoçar na casa do outro, reunir todos numa casa, né? Para ali nós almoçar junto, para nós irmãos adorar o Senhor na beleza da santidade dele. É pecado? Não, de forma alguma. Ali louvar o Senhor, agradecer o Senhor, alegrar junto, fazer uma confraternização. É pecado? Não é. Mas uma coisa também precisamos, não é só isso, chorar juntos também, gemer juntos também, na hora da dor, na hora da dificuldade, temos que estar juntos, igreja. Deus manda nós amarmos uns outros em todos os momentos. A igreja amada, louvado seja Deus, aleluia. Se alguém está nos doente, né, na vida espiritual, temos que cuidar, né, irmãos? Temos que ajudar, temos que passar a saber o que está acontecendo com o irmão, com a irmã. Não é verdade? É mandamento de Deus, porque aquilo que nós queremos para nós temos que querer para o nosso próximo, e que não queremos para nós, não queremos também para o nosso próximo. Então, igreja, o segredo é nós ser fiel ao Senhor, e para ser fiel ao Senhor, nós temos que obedecer a palavra do Senhor em tudo, em todas as circunstâncias. A palavra do Senhor nos fala, segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E aqui a palavra do Senhor nos fala acerca da perseguição, e eis que envergonhados e confundidos serão todos os que irritarem contra ti, tornar-se um nada. Aí o que Deus está falando, igreja? Se Deus, irmãos, prepara tudo para nós, por que vamos temer? Por que vamos preparar em um batalhão aí, irmãos, de arma, de tanta coisa, de uns carros tudo armados? Porque o outro lado está contra nós. Eles vêm com a arma e nós vamos com a oração. Eles vão, irmãos, aleluia. Eles vêm sobre nós, irmãos, com as armas daqui da terra. Nós vamos com as armas que vêm de cima, que vêm lá do alto, aonde o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. O socorro está aqui, igreja, se torna nada, se torna em vão. Mais vale é o socorro que vem lá do alto. O que o Salmo 121 fala? Eleva os olhos para os montes. De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Israel, a igreja preocupou, foi confrontar. E aí, quantas pessoas que morreu até inocente? E tem morrido na igreja, né? Porque não buscou o Senhor. Eu estou pregando mentira, não está lá no livro de Salmo, parece que 81, vai estar falando, né? Então não buscou o Senhor, né? Não obedeceu ao Senhor, que o Senhor falou que não era para temer, que Ele ia preparar tudo o que precisava. Assim é nós. Quem somos nós hoje? Que tipo de Israel está sendo nós hoje? Nós estamos naquela promessa para o gemido. Porque agora, nem moça, não é que Deus tirou a promessa de Israel, mas agora é com gemido. Agora vai ser com dor.
Agora vai ser, irmãos, com sofrimento. Né? Louvado seja Deus, aleluia. Não é melhor, igreja, nós obedecer ao Senhor? Nós temos que andar mediante a palavra do Senhor. O Senhor fala, né, irmãos, que buscá-los não acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se nada. E como, pois, é que não é nada, os que guerrearem contigo. Está vendo, igreja? Tem um exército contra nós, nós temos que temer? Não, vamos somente confiar no Senhor. Nós não sabemos como que Deus vai socorrer nós, mas Ele sabe. O importante é que Ele sabe tudo que precisamos. Ele sabe, igreja, como, né, como agir em nosso favor. Uma coisa eu digo para a igreja: jamais Deus deixa o povo dele abandonado. Glória a Deus! De forma alguma Deus nos abandona, igreja. Ele nos socorre da forma que Ele sabe que precisa do socorro. Ele sabe como, na igreja, preparar o socorro para nós. Né? E aqui o Senhor vai estar falando aqui mais ainda, né? E aí, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Pronto, igreja. É Deus que fez essa promessa. Essa promessa não é de um homem qualquer, mas é do nosso Deus verdadeiro. É o nosso Deus, igreja, aleluia. Quem enviou o Filho dele amado, aleluia. O único, irmãos, sem nenhum pecado, para morrer, derramar o sangue dele, para nos dar o direito de salvação. Louvado seja Deus, e Ele nos dará o escape também, igreja amada. Quer ver? Eu vou mostrar para a igreja, não vou demorar, nós já vamos terminar, né? Mas aqui no livro de Salmos 81, quer ver? Engrandecido seja Deus, capítulo 81, e o versículo 8 diz assim: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Se Israel, se me ouvisses, aí vem, não haverá entre ti Deus alheio. Mas Israel permitiu o Deus alheio lá, né? Então aqui o Senhor está falando, né? Louvado seja Deus, né? Aí ele falou bem claro: se Israel, né, me ouvisses, se me ouvisses, quer dizer, desobedeceu, agora vai ter que ir para o joelho, vai ter que ir para a prova, vai ter que ir para o gemido, não é verdade? Louvado seja Deus. Aí o Senhor fala: não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Aconteceu, Deus tinha avisado, Deus avisou desde o início, para não deixar que isso acontecesse. Aconteceu, né, igreja? Deixou entrar Deus estranho lá, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e tá encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não quis. Está vendo, igreja? Então hoje, né, quando o Espírito Santo perguntar para a igreja hoje, que tipo de Israel estão sendo nós hoje? O Israel obediente ou o Israel que desobedeceu e ficou para depois ter que gemer? Né, irmãos? Louvado seja Deus, para alcançar a misericórdia de Deus. Não seria melhor, igreja? E é melhor nós humilhar, obedecer a voz do Senhor. Aleluia. Aleluia. E aí o Senhor fala, né, irmãos, aqui no versículo, eu vou por uns versículos aqui, mas a igreja pode meditar nessa palavra, né? Aqui vai o versículo: se o meu povo, né, me tivesses ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Está vendo? Eu abateria. Quer dizer, não abateu, deixou a guerra acontecer. Porque, igreja, quantos inocentes morreu? Se Israel tivesse obedecido do início, igreja, que promessa maravilhosa que Deus fez com Israel, todo mundo sabe disso, né? Então, que tipo de Israel somos nós hoje? Vamos ser Israel obediente, né, igreja? Não vamos temer. Aqui eu vou ler o último versículo aqui, que é o 16, que olha aqui para os irmãos ver, né? Muitos ficam assim: mas vai faltar isso, vai faltar luz, vai faltar alimento, o transporte vai falhar, por isso, por aquilo. Igreja, não precisamos se preocupar, nós só temos que preocupar em ser fiel ao nosso Deus, ser obediente à palavra de Deus, não murmurando, não questionando, né, irmão? Não perseguindo uns aos outros, não odiando uns aos outros. Não estou dizendo que isso está acontecendo, mas é algo, irmãos, que nós precisamos aprender. Se vier alguém nos perseguir, não vamos fazer competição. Vamos orar por aquele que nos persegue. Vamos orar, vamos pedir a Deus. Quem sabe o inimigo, irmãos, igreja amada, porque se eu levantar contra os irmãos e contra as irmãs,
Eu faço uma pergunta para a igreja: quem vai estar me usando? É verdade? Sim ou não? É? Quem vai estar me usando? Se eu faço bem, o Espírito de Deus está me usando, é verdade ou não é? Mas se eu fizer o mal, quem vai estar me usando? E nós temos que ser o que? Templo do Espírito Santo. É, igreja amada, nós temos que ser um povo santo a todos os momentos, em tudo, em todas as circunstâncias. Igreja amada do Senhor, aleluia. Às vezes alguém pode pensar, mas a irmã está falando isso para mim. Não conheço nem ninguém. A irmã Sandra ligou hoje, rapidinho, a irmã Sandra, nós nem chegou a falar direito uma com a outra, ela só perguntou, e aí eu falei, eu vou dar uma ligadinha para o dirigente, para você me libera, que não tem, né? Louvado seja Deus, como vi ele antes de, né? Hoje ainda, né? Louvado seja Deus. Mas aí, igreja, então eu não sei o que se passa, né? Com a vida de ninguém. Mas existe um Deus que sabe até os nossos pensamentos. E existe um Deus, irmãos. Esse Deus, irmãos, Ele quer cuidar de mim, de você, de nós. Né? Ele quer tirar de nós tudo aquilo que pode impedir a nossa salvação. Jamais eu vou vir na igreja, para sutacar alguém. Basta uma coisa, eu sempre falei isso na igreja. Se eu souber de uma coisa de alguém, eu chamo a pessoa particular e dou conselho para a pessoa. Mas sutacar, cá na frente, envergonhar a pessoa, não posso fazer isso. Se eu fizer isso, Deus vai pesar muito sobre mim. Porque Deus é amor. Irmãos, e nós também temos que amar o nosso próximo. Nós não sabemos o que o nosso próximo está passando. Vamos chegar, vamos aproximar do nosso próximo, saber o que está acontecendo. Quem sabe é algo que nós podemos ajudar. Igreja? Louvado seja Deus, às vezes está passando por uma grande prova. Irmão, nós temos que ajudar, porque Deus, Ele ama todos. E nós também temos que amar uns aos outros como Deus nos amou. Igreja amada, nós temos que ser fiel. Olha aqui para os irmãos verem, olha aqui para as irmãs verem. Eu o sustentaria. Gente, sustentaria. Quer dizer que não haveria guerra. Deus ia fazer alguma coisa. Podia vir um exército lá todo aparelhado, todo, né, irmãos, preparado de muitas armas, né? E Deus abateria. A palavra do Senhor fala que Ele abateria. Né? Louvado seja Deus. Então aqui fala, sustentaria com trigo mais fino e o